A graça e a paz. Uma boa noite a todos os irmãos que aqui estão presentes, aos que estão nas suas casas, nos acompanhando pela live. Queremos avisar os irmãos que o pastor não estar aqui hoje, não porque ele não está bem, é que ele tem que cumprir os 14 dias de isolamento e o 14º dia é amanhã. Então só a partir de terça-feira que ele vai estar podendo sair da residência, mas ele está muito bem. Ele já, se pudesse não ter cumprido, ele já poderia estar aqui hoje, mas respeitando as normas e as regras, ele não poderia estar aqui hoje. Também, antes de nós começar o culto, eu gostaria de estar orando, porque nós temos mais irmãos internados, nós temos mais irmãos que talvez estão enfermos, para aqueles que já se recuperaram, para aqueles que já estão em seus lares, mas passaram por outra enfermidade. E eu gostaria de nós estar começando o nosso culto, orando pela nossa cidade, intercedendo pelo nosso país e pelos enfermos da nossa igreja. Vamos estar orando nesse momento? Pai Santo, Pai amado, mais uma vez o Senhor nos dá o privilégio de podermos estarmos reunidos em Tua casa, junto com nossos queridos irmãos. Também aqueles irmãos que estão em seus lares acompanhando, ó Pai. E nesse momento nós queremos Te pedir ao Senhor pelos nossos irmãos que estão enfermos, alguns nos leitos dos hospitais, outros se recuperando em seus lares, ó Pai. E sabendo que a Tua boa mão está presente sobre cada um deles, que o Seu cuidado está na vida de cada um e também dos seus familiares. Que o Senhor vai recuperando cada um deles, ó Pai, estabelecendo a sua saúde física, Pai, e fortalecendo a sua vida espiritual também, ó Pai. Pai querido, eu Te peço pelo nosso país, eu Te peço pelo nosso estado e pelo nosso município. Eu intercedo nesse momento, Senhor, pelos nossos governantes, tanto do executivo como o judiciário, Pai, e dos legislativos, Pai. Ó Pai querido, que eles possam olhar para Ti, voltar-se para Ti, para conduzir essa nação, ó Pai, segundo os Seus preceitos e a Tua palavra. Santo, abençoa, Senhor, e derrama a Tua graça e a Tua bênção sobre esta nação. É que eu Te peço também nesse momento, ó Senhor, que Teu Espírito Santo nos orienta e nos capacita nesta noite, e que Tua palavra possa ser ministrada segundo a vontade do Teu Espírito, Pai. E que nós, como ser humano agora, Pai, possamos ser vaso na Tua mão. E que Teu Espírito Santo nos conduza e nos orienta, Pai, segundo a Tua vontade. E que Tua palavra seja feita, Pai, explanada segundo o Teu querer. E que ela praza a Tua vontade. E que seja para a Tua honra e para a Tua glória. Para a edificação, Pai, nossa, do Senhor, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos recebidas. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos deste, ó Pai. E nós oramos agradecido no nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, nós lidamos com frustrações, com decepções, mas muitas vezes, como os bons pecadores que somos, nós, nas nossas frustrações e nas nossas decepções, nós temos o belo hábito de sempre culpar por outro. Se não passamos no vestibular, não é porque nós não admitimos que nós não estudamos o suficiente, mas porque a prova era difícil. Se a gente pega um emprego e talvez nós não vamos bem no emprego, nós não nos admitimos que nós não fomos um bom funcionário, mas nós culpamos a empresa ou alguma situação. Em nossa vida nós somos mestres em achar desculpa, mas nós jamais gostamos de admitir que nós somos o culpado. Então somos campeão em culpar o diabo em tudo. Conta-se uma história que uma vez o diabo estava sentado chorando e perguntaram por que ele estava chorando. Ele falou assim: eu não aguento esse povo, tudo é culpa minha, tudo é minha culpa. E vocês perceberam como nós, nas nossas frustrações, nas nossas decepções,
Nós jamais paramos e admitimos que somos nós, a maioria das vezes, o culpado. Nós gostamos sempre de jogar a culpa em algo. Ou é a esposa que não agiu da maneira que eu esperava, ou o namorado brigou comigo, ou ele não me entende, ou o patrão é muito rude, a escola, poxa, essa escola, mas você não admite que você não é um bom aluno, você não admite que você não é um bom funcionário, e é muito difícil para nós, muitas vezes, parar e olhar para nós mesmos e admitir que o maior culpado da circunstância que nós se metemos somos nós. Somos campeão de fazer besteira e depois querer que Deus arruma a besteira que nós fazemos. Vocês já perceberam como nós somos campeão de cometer um erro, cometemos um pecado e aí nós olhamos para Deus: Senhor, resolva o pecado que eu fiz. Não, Deus perdoa, mas as consequências permanecem. Vocês perceberam como nós somos campeão em fazer as coisas que não apraz a Deus, mas querer que Deus depois passe a mão na nossa cabeça. E vendo isso, tem um salmo que eu acho que ajuda a nos entender quem nós somos. E nós muitas vezes nós gostamos de parar e falar assim: bom, meu filho é culpado, minha esposa é culpada. E em algum momento você fala assim: eu sou culpado. E é na hora que você faz uma análise também e você fala assim: bom, eu me conheço. E você vai ver, e você vai parar para analisar, que meu pai e minha mãe não me conhecem, minha esposa não me conhece, meus filhos não me conhecem, e o pior, eu não me conheço. Por mais que eu ache que eu tenho conhecimento de mim mesmo, eu também não tenho conhecimento de mim. Só existe uma pessoa que no fundo me conhece, e é Deus. E o Salmo 139 nos ajuda a entender isso. O Salmo 139 diz assim: ó Senhor, Tu examinas meu coração e conheces tudo a meu respeito. Sabe quando me sento e quando me levanto, mesmo longe conhece meus pensamentos. Tu me vês quando viajo e quando descanso, sabe tudo o que faço. Antes mesmo de eu falar, Senhor, sabes o que vou dizer. Vais adiante de mim e me segues, põe sobre mim a tua mão. Esse conhecimento é maravilhoso demais para mim, é grande demais para eu compreender. É impossível escapar do teu espírito, não há como fugir da sua presença. Se suba ao céu, lá estás. Se desça ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu tomar as asas do amanhecer e se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali tua mão me guiará e tua força me sustentará. Eu poderia pedir à escuridão que me escondesse e a luz ao meu redor que se tornasse noite, mas nem mesmo na escuridão posso me esconder de ti. Para ti a noite é tão clara como o dia. Escuridão e luz são a mesma coisa. Amém? Aqui nesse salmo nós vamos ver a onipresença, a onisciência e a onipotência de Deus. Ninguém melhor para conhecer nós, ninguém melhor para conhecer o ser humano do que Deus. Por isso que nós muitas vezes temos que parar e olhar e refletir que nem eu conheço a mim mesmo. Você sabe por quê? Porque Deus, antes de eu falar, Ele já sabe que eu vou falar. Antes de eu fazer, Deus já sabe que eu vou fazer. É tão interessante que até aquele pecado que eu vou cometer,
Deus já sabe que eu vou cometer aquele pecado. Então, nas nossas frustrações e nossas decepções, é porque muitas vezes nós não deixamos Deus fazer uma autoanálise de nós mesmos. Não é eu fazer uma autoanálise, é Deus fazer uma autoanálise de nós para mostrar para mim e para você os nossos erros, os nossos pecados, as nossas falhas. No salmo e no cumprimento desse salmo, no final ele vai falar assim: examina-me, ó Deus, e conhece meu coração, prova-me meus pensamentos, mostra-me se há algo em mim, algo que te ofenda, e conduze-me pelo caminho eterno. É para nos mostrar e pedir para Deus nos trazer à nossa mente que as nossas frustrações, as nossas decepções, é que muitas vezes nós estamos muito longe da presença do próprio Deus. Nós gostamos muito de Deus resolva nossos problemas, as nossas dificuldades, mas nós não gostamos de obedecer a Deus. Nós gostamos que Deus conduza o nosso caminho, mas nós não gostamos de pedir para Deus qual é a direção do caminho. Nós gostamos muito de tomar decisões, mas não gostamos de pedir para Deus qual a decisão certa a ser tomada. E nesse salmo ele vai mostrando para nós cada passo que nós cometemos erros. Primeira coisa, Deus examina nossos corações. A palavra de Deus diz que enganoso é o coração do homem. A minha maior preocupação é quando eu vejo alguém falando assim: senti uma paz no coração, tomei a decisão segundo o meu coração. Ah, meu Deus, já veio o erro, porque a palavra de Deus diz que enganoso é o coração do homem. Primeira coisa que nós vemos nisso aqui, nesse salmo, é Deus que examina nosso coração, é Deus que sabe o que é bom para mim, o que é bom para você, é Deus que conhece tudo que há dentro de mim, o de bom e de ruim. É Deus, é a única pessoa que consegue saber completamente, e isso quer dizer, irmão, que quando nós não admitimos isso, nós estamos negando a onisciência de Deus. Toda vez que nós não paramos para refletir sobre isso, que Deus sabe tudo sobre mim, e que eu acho que eu estou enganando Deus, eu estou omitindo a onisciência de Deus. A única pessoa que me conhece e sabe tudo de mim, e a palavra de Deus diz que está tudo escrito ainda no livro, né? Desde o dia que Ele me formou até o dia que Ele já marcou para mim ir, vai estar tudo relatado, tudo escrito. Tudo que eu passei, tudo que eu vou passar, já está anotado. Isso é onisciência e onipresença e onipotência de Deus. Eu fico muito triste que nós vivemos num mundo hoje onde as pessoas estão esquecendo que nós temos um Deus onisciente, onipresente e onipotente. As pessoas estão esquecendo desses atributos que Deus tem, da onisciência e da onipotência. Primeira coisa, quando Cristo falou que se nós pensasse, já estava pecando, isso é onisciência, porque Deus sabe o que eu pensei. Ninguém sabe o que eu penso, nem minha esposa, nem meus filhos, ninguém, mas Deus sabe. Por isso que quando Deus fala, se vocês pensar, já está pecando. Às vezes eu não mato fisicamente, mas eu mato na minha mente.
Às vezes eu não adultero na prática, mas às vezes eu cometo assassinato mentalmente, não na prática, porque a gente pensa. E muitas vezes a gente começa a levar uma vida distante de Deus e a gente vai esquecendo dessa onisciência de Deus, que Deus sabe tudo sobre mim. E Deus vai mais longe e fala: olha, tu sabes quando eu me sento, quando eu me levanto, quando viajo, quando descanso, sabe tudo que você sabe por que Deus sabe tudo que eu faço? Porque Ele está presente. Tem hora que o diabo tenta cegar e colocar umas coisas na nossa mente, que se eu vou cometer um pecado escondido, onde ninguém está vendo, que ninguém sabe. E eu achei interessante essa viagem, porque quando você vai viajar para um lugar distante, você vai para São Paulo, Rio, outro lugar, você fala assim: ninguém está me vendo, realmente, do teu convívio, mas Deus está vendo. Aonde quer que eu esteja, Deus está ali. Até quando nós pecamos, Deus está ali, olhando o que nós estamos fazendo. Isso é onipresença. Nós não podemos esquecer que nosso Deus é onipresente também. E ele vai mais adiante: esse conhecimento é maravilhoso para mim, é grande demais para eu compreender. Mostra o quê? Poder de Deus. Se você for ver o descer ali, ele fala como Deus formou nós. Pede para qualquer cientista, qualquer intelectual, qualquer o mais, e pergunta: como é formado a criança no ventre da mãe? Alguém consegue explicar? Deus, a gente pode transformar a luz em escuridão, mas a glória de Deus clareia e ilumina tudo. Isso é onipotência. Então nós temos um Deus onisciente, um Deus onipotente e um Deus onipresente. Ele é tão poderoso, que eu posso ir em qualquer lugar, em qualquer distância, Deus está ali, me conduzindo, me segurando pela mão. E Deus tem o poder sobre tudo e sobre todas as coisas. Você pode atravessar o oceano. E um dia, brincando com o pastor sobre o vírus do Covid, né? Eu falei assim: ele atravessou, nem o oceano segurou ele, porque ele atravessou oceanos, e não foi um, foi mais de um oceano. E só tem uma pessoa que tem poder para acabar com isso a hora que quer: é Deus. As nações mais poderosas do mundo, os grandes homens que se achavam que eram poderosos, todos se renderam, estão à mercê de algo invisível. Isso é para mostrar para eles que Deus é quem manda e que tem poder sobre tudo e todas as coisas. Isso é para nós cristãos entender que o nosso Deus é tão poderoso que nada foge do controle da mão dele. Ele pode todas as coisas. E muitas vezes nós, na nossa mesquinhez, na nossa pequenez, nós limitamos esse poder de Deus. Nós ficamos com medo, nós ficamos assustados por pequenas coisas. E tem uma historinha que
que se conta que quando o filho pergunta para o pai qual que é o tamanho do avião, e o avião está passando no céu, e o pai fala assim: está vendo ele lá? Tô. Pequeno, não é? Vamos para o aeroporto. E quando ele chega no aeroporto, o filho vê o tamanho do avião de perto, e a diferença dele lá em cima e ele tão perto é muito grande. E o pai fala: então, filho, o tamanho de Deus é a distância que você vai estar dele. Quanto mais perto eu estou de Deus, maior é Deus. Quanto mais longe eu estou de Deus, menor é Deus. E quando o salmista escreve esse salmo, eu acho que ele está num conflito muito grande, como eu e você, de insegurança, de incerteza, de luta. Mas ele vem e se rende e pergunta para Deus: examina-me, ó Deus, conhece meu coração, prova-me, vê meus pensamentos, mostra-me se há algo em mim, algo que te ofenda, e conduz-me pelo teu caminho eterno. Isso é para nós nos refletirmos e ver e pedir para Deus. Primeiro, eu olhar para mim e reconhecer que eu preciso ser sondado por Deus, e Deus revelar aquilo que não há dentro de mim que não presta, para me confessar meus pecados e deixar ser conduzido pela mão de Deus. As nossas frustrações, as nossas decepções, muitas vezes são causadas por nós omitirmos esta alta avaliação de Deus em nossas vidas, porque nós não gostamos de quando Deus diz para nós que nós estamos errados. Nós gostamos muito que Deus fala: bom menino, esse é o meu garoto. Mas quando Deus fala: filho, você está errado, você está pecando, você está distante de mim, nós não gostamos. Como os bons pecadores, nós não gostamos de ser repreendido, nós não gostamos de ser chamado a atenção. Mas quando nós deixamos Deus fazer uma alta avaliação de nós e mostrar para nós onde está o nosso erro, e reconhecermos que somos pecadores. Tem uma passagem na Bíblia que eu acho muito interessante, quando Natã chega para o rei Davi e conta aquela história do servo que só tinha uma ovelhinha, e o homem tinha muitas ovelhas, mas chegou alguém para jantar em sua casa, e ele vai lá e mata a única ovelhinha que aquele senhor tinha. E Davi, como bom pecador, igualzinho a nós, olha e fala assim: que esse homem morra, é réu de morte. E Natã olha e fala para ele assim: então, é tu. E Davi também, naquele momento, reconhece e fala assim: pequei, eu mereço morrer. Muitas vezes nós temos que fazer essa autoavaliação entre nós e reconhecermos, e pararmos de querer nos enganar a nós mesmos e reconhecermos que nós estamos muito, mas muito distante da comunhão com Deus, de uma comunhão mais íntima com Deus, porque nós temos deixado de acreditar na onipresença, na onipotência e na única presença de Deus. Nós temos muitas vezes largado de lado o hábito de acharmos, o achismo, e termos certeza que Deus está presente, que Deus sabe de tudo, e não adianta eu me esconder. Eu faço uma pergunta: aonde você acha que você se esconde de Deus? Aonde você acha que Deus não está presente?
Aonde você acha que Deus não tem poder para mudar aquela situação? Sabe, muitas vezes nas nossas lutas, e nós continuamos remando contra a maré, é porque nós achamos que o Deus que nós amamos, o Deus que nós servimos, não tem poder para reverter aquela situação. Nós minimizamos o poder de Deus. Não há nada impossível para o Deus que nós servimos. Se Ele criou os céus e a terra, criou eu e você, fórmula única, fez a receita e jogou fora, que não existe dois DNA, não existe duas digital igual. E muitas vezes nós esquecemos dessa onipotência de Deus, porque nós deixamos aquilo que está dentro de nós crescer mais do que o Deus que nós servimos. Sabemos que nós existimos numa luta muito grande, carne e espírito. Se eu fortaleço espírito, eu vou vencer a carne. Mas se eu deixar fortalecer a carne, eu vou pecar. Porque a maior luta do ser humano é a carne, é o desejo carnal. E eu tenho que entender que eu só vou conseguir vencer isso com o poder de Deus. O nosso mal, e o que vem se pregando hoje, e é muito perigoso, e eu tenho muito medo, eu tenho dó dessa juventude, dó da maneira de sentir, porque do que estão sendo bombardeados, e nós mesmos, com a teoria, você pode, você é capaz, você merece. Esquece. Eu não posso nada sem Cristo, sem Deus. Eu não mereço nada. Como? A única coisa que eu mereci é aquela cruz que Cristo foi. Eu fico tão triste quando eu vejo pessoas falando assim: eu mereço. Eu mereço isto. Deus faz porque eu mereço. Gente, Deus faz porque tem amor por mim. Deus me dá porque me ama, não porque eu sou merecedor. Mas começaram a vir com essa. E nisso aí eu falo assim: é tática do nosso inimigo, de começar a minar, para tirar o quê? A onipotência de Deus, a onisciência de Deus, a onipresença de Deus. Quem não vê aquele ditado? É só um pecadinho, Deus não está vendo. Deus está vendo a mentira que eu conto. Deus está vendo tudo. Deus sabe de tudo. E o salmista vem e conclui: sonda-me e traga à minha mente e me revela, Senhor, o meu erro, para que eu possa confessá-lo, para que o Senhor me conduza pelo caminho eterno. Você sabe o que é isso, meu querido? É pedir para Deus mostrar para mim os meus erros, as minhas falhas e os meus defeitos. E mais, pedir para Ele corrigi-lo. E o mais difícil não é pedir para Deus trazê-lo à tona. O mais difícil é pedir para Deus corrigir os meus erros, as minhas falhas. Porque nós gostamos muito de pedir perdão para Deus, mas não gostamos de obedecê-lo. Somos campeão de pedir perdão, mas nunca de querer seguir a palavra de Deus na regra. E vem o salmista e fala para nós: olha, me conduz, me leva por bons caminhos, me orienta,
nos teus preceitos. E lá no Salmo 19 tem algo que nos ajuda a entender o que é isso. Porque a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os decretos do Senhor são dignos de confiança e dão sabedoria aos ingênuos. Os preceitos do Senhor são justos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e iluminam a vida. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As instruções do Senhor são verdadeiras e todas elas são corretas. São mais desejáveis que o ouro, mesmo o ouro puro. São mais doces que o mel, mesmo o mel que goteja do favo. Eu e você temos que entender que a palavra de Deus é perfeita. O errado somos nós. Mas nós gostamos muitas vezes de brigar com a palavra. Nós gostamos muitas vezes de não entendermos ela na sua profundidade total. Nós gostamos de ser muito superficiais na palavra de Deus. Esses dias eu estava até pensando como nós temos hoje cristão genérico. Parece, mas não é. Como o cristianismo está ficando um cristianismo genérico. A gente que trabalha na área da saúde, a gente entende muito bem que esse genérico, né? É aquele produto que ele é parecido, tem a mesma fórmula, mas não faz o mesmo efeito que o original. É para isso que nós temos que refletir, para que nós sejamos autênticos. Não ter medo de reconhecer que somos pecadores, que pecamos. Ninguém é perfeito, só Cristo. É reconhecer que cada um de nós temos defeito. É reconhecermos que cada um de nós temos falha. É reconhecermos que cada um de nós estamos muito distante, mas tão distante, que se não, de Deus, que se não fosse a graça e a misericórdia de Deus se renovar todos os dias, nós seríamos consumidos. É reconhecermos que eu necessito, eu preciso todos os dias mais e mais da palavra de Deus no meu viver diário. É reconhecer que eu preciso desse Deus até para respirar. Eu achei muito interessante a entrevista da filha de um dos diretores do Santander. Não sei quem que ouviu quando ele faleceu. Ela virou e falou assim: meu pai era um dos homens mais ricos do mundo, mas ele não pôde comprar aquilo que é de graça, o ar para respirar. Ele podia comprar milhões de respiradores, mas não podia comprar o ar para respirar. Isso é a onipotência de Deus. É nós entendermos que até para respirarmos, nós precisamos de Deus. Nós dependemos de Deus. Eu estou aqui porque Deus permitiu. Nós estamos aqui porque Deus permitiu. Se amanhã estaremos vivos, é por permissão de Deus. Nós temos que começar a ver essa e depender desse Deus, entender que Deus quer cuidar de nós e pedir para que Deus traga para nós esse entendimento, desejar esse entendimento. Eu gosto muito desse Salmo 19, quando fala que as palavras de Deus são mais desejáveis que o ouro, mesmo o ouro puro, são mais doces que o mel, que as instruções do Senhor é verdadeira. As instruções de Deus, a palavra de Deus,
Por mais que nós achamos amarga, por mais que nós achamos ela dura, é para o nosso bem. Quando Deus traz à tona e revela para nós quem nós somos, é para nós nos humilharmos, nos ajoelharmos e pedir: Senhor, me perdoa e me conduza pelo caminho eterno. Por favor, Pai, me ajuda. Eu necessito do seu amor, da sua misericórdia e da sua mão bondosa para me conduzir. É para nós começarmos a viver mais essa intimidade com Deus. E falo o seguinte, irmãos: quanto mais nós pedimos para Deus revelar para nós quem nós somos, trazer à tona quem nós somos, mais intimidade nós vamos tendo com Deus, mais íntimo nós vamos ficando com Deus. É quando você começa a orar mais, é quando você começa a meditar mais na palavra de Deus, é quando você começa a conversar mais com Deus, e quando você começa a dar mais valor para as coisas de Deus. A palavra de Deus diz que adiantou-me ganhar o mundo e perder a sua alma. Por isso que nós precisamos parar em algum momento da nossa vida, pedir para que Deus traga à nossa mente tudo que há de errado em nós, para nos refletirmos. Nós cristãos temos um grande defeito. Na nossa caminhada cristã, chega o momento da nossa vida, nós relaxamos, nós damos aquela, não é uma esfriada, mas nós nos acomodamos. Isso acontece com todos, irmãos. E nós vamos nos, não quer dizer distanciando de Deus, mas nós vamos ficando mais acomodados. E aí nós deixamos talvez de ler a Bíblia como a gente lia, orar como nós orávamos, que desejar mais Deus como nós desejávamos. E para a gente analisar, eu vejo muito assim, na nossa caminhada cristã, a gente começa com a fome desgramada. Quem nasceu dentro de um lar cristão é um pouquinho diferente, mas para a gente que veio do mundo, nossa, você tem uma sede, uma vontade de aprender. Se eu lembro que eu, quando comecei Bíblia, ganhava livro. Eu lembro uma vez que o Milton foi para São Paulo, me trouxe um livro que chama-se A Marca do Cristão. Não esqueço desse livro até hoje. E li esse livro, e li a Bíblia, orava, estava no culto de quarta-feira. E vai passar com o tempo, você começa a se acomodar. É hora de nós pararmos, como o salmista parou, e falar: Senhor, traga, mostra para mim onde eu estou errando, o que está errado em minha vida, o que está errado na minha conduta, e me reconduza, me regozija, me fortaleça, e me traga o meu ânimo de volta. É muito comum de nós termos esses altos e baixos na nossa caminhada cristã, mas é para nós nos refletirmos, é para nós melhorarmos também. E é muito gostoso quando você para analisar e refletir, e fazer um autoconcerto com você e Deus. O que é esse autoconcerto? É você ver que tem muita coisa na sua vida que está fora dos planos e dos preceitos de Deus, e que você precisa tomar uma outra, rever a sua conduta e voltar a trilhar nos caminhos de Deus. E eu gostaria de nós, finalizando, para que nós pudéssemos lembrar do salmista, da última frase do salmista nesse salmo: mostra-me se há em mim algo que te ofende, e conduza-me pelo caminho eterno. Que Deus possa mostrar para nós o que está errado em nós,
na minha vida, no meu dia a dia, e me ajude e me oriente, para que nós possa ser conduzido pelo caminho eterno. Por esta palavra, pelas boas coisas de Deus, por tudo que aquilo Deus tem feito por nós. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e que nos fortaleça. Reflita sobre a palavra de Deus, meditemos mais na palavra de Deus, e que nós possamos entender que o preceito do Senhor é bom. E eu gostaria de finalizar relendo o Salmos 19, do 7 ao 10. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os decretos do Senhor são dignos de confiança e dão sabedoria aos ingênuos. Os preceitos do Senhor são justos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e iluminam a vida. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As instruções do Senhor são verdadeiras e todas elas são corretas. E que nós desejamos mais que o ouro, mesmo o ouro puro, e que nós entendamos que são mais doces que o mel, mesmo o mel que goteja do favo. Quem aqui já pegou um favo de mel e provou do mel, aquelas últimas gotículas que saem do mel, do favo de mel? Quem morou no sítio e já foi mais arteiro e não tinha medo de levar uma picada, uma ferroada da abelha, né? É o melhor mel que tem, é o mais doce. E mesmo assim a palavra de Deus é mais doce que isto. Que Deus nos conduza, nos dê uma boa semana, na graça, na paz do Senhor Jesus. Semana que vem, se for da permissão de Deus e da vontade de Deus, o pastor Osias vai estar aqui já à frente novamente. Espero que aqueles irmãos que estão enfermos possam estar sendo recuperados e possam estar conosco aqui também. Que Deus nos fortaleça, fortaleça os irmãos. Que Deus abençoe a nossa cidade, os empresários da nossa cidade. Que Deus abençoe e proteja os médicos, os enfermeiros e todos que trabalham na área da saúde, que nesse momento são pessoas que estão com maior risco e colocando as vidas em risco. Precisa muito das orações de vocês e dos irmãos. Eu gostaria que vocês ficassem em pé agora. Vamos estar orando. Pai Santo, Tu és santo, 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 e a Tua palavra mais doce que o mel. Os Seus preceitos são puros e verdadeiros. Não há Deus santo e poderoso como o Senhor. Não há outro Deus como Ti, onipotente, onipresente e onisciente. Mas ao mesmo tempo é tão amoroso, e na sua infinita misericórdia e bondade nos deu Teu Filho amado para morrer naquela cruz, para nos dar a vida eterna, para nos purificar e nos dar, ó Pai, o direito de ser chamados de filho. Nós que éramos inimigos do Senhor, através da cruz e do sacrifício de Jesus, passamos a ser filhos. E como filhos nós possamos reconhecer que Tu é Pai, e como filhos nos rendemos à Tua presença, e nos ajuda a obedecer a Tua palavra, viver segundo a Tua palavra, segundo a Tua vontade e a Tua direção. Dá-nos uma boa semana, guardados pela Tua boa mão, na Tua graça e na Tua misericórdia e com a Tua doce paz. Muito obrigado, Pai, pela vida dos irmãos que estão reunidos nesta noite aqui e daqueles irmãos que estão em seus lares.
Que tua boa mão esteja sobre cada um deles, sobre os familiares de cada um. Muito obrigado, Pai. E nós oramos e pedimos nesse momento, no nome precioso de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Aleluias. Por isso, não desista. Espere no Senhor. Creia no Senhor. Descanse no Senhor, pois Ele é o soberano Deus. Ele é soberano sobre nossas vidas. Uma ótima semana.